As bênçãos do Senhor vão te perseguir, vão te alcançar em nome de Jesus. Vamos receber com muita alegria Pastor Valdemir Nobre. Obrigado. A paz do Senhor, povo de Deus. Graça e paz. Oh, glória a Deus. Esse pastor ainda me mata do coração desse jeito. É tanto amor. A gente fica até um pouco sem jeito, mas muito feliz, muito alegre. Eu louvo a Deus pelo ministério do pastor Wendel, da pastora Ágata, por Deus nos ter dado o privilégio, a honra de poder fazer parte da história da vida de vocês, a vida pessoal, familiar e também ministerial. Nós poder ter tido a experiência, a honra de acompanhá-los nos primeiros passos, né, da existência, da fundação da Igreja da Família, aqui nesta nossa cidade tão preciosa, a cidade de Manaus, capital do avivamento, aleluia. E faz parte, portanto, desse avivamento a Igreja da Família. Nós nos sentimos muito honrados e privilegiados, a mim, eu, minha querida pastora, esposa, pastora Guilmar, nosso filho George, que também está conosco hoje, por estarmos aqui nesta festividade, nos alegrando e nos revendo, né? Já há um tempinho que a gente não pôde ter estado aqui, mas estamos junto com o pastor Wendel, nos discipulando, compartilhando juntos de experiências, da vivência ministerial e assim trocando experiências, nos fortalecendo mutuamente. É um discípulo que não me dá trabalho, muito pelo contrário. Vejo a prosperidade, a mão de Deus sobre a sua vida familiar, ministerial, o quanto Deus tem os abençoado na sua jornada, na sua caminhada. Um homem de fé, um homem dedicado, tanto ele como a pastora Ágata, ao ministério, à obra de Deus, tendo tanto no muito como no pouco, mas sempre está esperando no Senhor, confiante no Senhor e visualizando, vislumbrando uma igreja crescente, forte, madura, alicerçada na palavra do Senhor e que está pronta, aguardando a volta do Rei. Glória a Jesus, aleluia. E, portanto, também é onde poder conhecer a pastora Fernanda mais de perto. A gente só conhecer pelo Facebook, pelo YouTube, né? E aqui poder então ter também este privilégio e de como ela louva a Deus, abrir esse espaçozinho, porque sempre está cantando onde é convidada, onde é chamada. E eu estava, pastora, meditando que parece que é a primeira vez que você está cantando, porque entrega a alma para Deus e adora como se fosse a primeira vez, de tantos milhares de vezes. E isso é tão interessante, isso é a característica de uma verdadeira e de um verdadeiro adorador. Glória a Jesus, aleluia. Então, eu trouxe uma breve palavra para a nossa reflexão nessa noite, certo? Então, uma vez mais, parabenizar vocês, parabenizar a Igreja da Família. Nós estamos de parabéns por mais um ano de vida, de existência desse trabalho, 6 anos de muitos e muitos e muitos outros, até Jesus voltar, aleluia, amém? Glórias ao Senhor. Então, eu gostaria de trazer essa breve reflexão para todos nós, para mim também, baseada em Salmos. Nós vamos falar nos tema é a volta do rei, né? O rei está voltando, então é a volta do rei. E lendo os Salmos, como tantos outros textos que falam sobre a volta do grande rei, né, me veio à mente o coração, o desejo de trazer esta reflexão no Salmo de número 24. Salmo de número 24. É a nossa leitura oficial nesta noite. E enquanto vocês
procuram aí, encontram, eu gostaria de falar, de compartilhar com vocês a respeito desse momento, né, que é o momento em que há uma grande expectativa da vinda do Senhor Jesus. Os sinais estão patentes, muitos sinais. Nós estamos em meio a um grande sinal, né, que nós podemos dizer que faz parte do princípio das dores, as dores que se acentuam, como na metáfora em que Jesus falou, que assim como a mulher que está grávida, próxima a dar à luz, a ter o seu filho, as contrações que vão se acentuando cada vez mais até a chegada da criança. Da mesma forma, nesse contexto, dessa metáfora, nós estamos vivendo essas contrações, as dores que estão aumentando, indicando que o rei está voltando, louvado seja o Senhor. Então, Salmos de número 24, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor, aleluia. O Salmo de número 24, que salmo lindo, tremendo, vizinho aí do nosso Salmo 23, do O Senhor é meu pastor, o bom pastor. E eu encontro nestes salmos a ilustração perfeita, o ensinamento perfeito a respeito da importância da volta do rei. Na verdade, a volta do rei, do grande rei, só será interessante para mim, só será interessante para nós, se a recíproca for verdadeira, se nós estivermos também preparados para irmos ao encontro dele. Senão, não há sentido. Senão, não há glória para quem o Senhor vem. Se, em outra partida, não estiver também pronto ou preparado para ir ao encontro dele. Típico do casamento judaico, típico do casamento hebraico, onde a noiva vai ao encontro do noivo. E o noivo ao encontro da noiva. E se encontram em determinado lugar, combinado, e daí vão para as bodas. Da mesma forma, é a importância da volta do rei da glória. E então, analisando estes salmos, pude perceber exatamente este casamento, a importância que ele ressalta de nós estarmos indo ao encontro dele. Porque nós sabemos que ele não virá para nós aqui na terra. Ele virá para nós nos ares. Lá é o lugar do encontro. A Bíblia diz que ele vem com as nuvens. E não pisará aqui. De lá ele vai nos chamar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daí a importância exatamente dessa preparação, desta convicção, porque a parte dele está certo.
ele está preparado. Ele está só esperando o pai dizer: meu filho, vai buscar a tua noiva, aleluia. Então está tudo preparado. Preparado está. Então este salmo, ele fala muito a respeito disso. Os salmos, nós estamos falando sobre o maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, que para os judeus é o seu inário. E este salmo, assim como o vizinho, o Salmo 23, tem como a sua autoria, ou coautoria, porque o autor, é claro, é Deus, Davi, o grande rei Davi. Na verdade, Davi é autor de cerca de 75 salmos, de tantos dos 150 salmos que aí se encontram. E estes salmos, ou o livro de Salmos, foi composto durante um longo período que vai desde a época de Moisés até o retorno do cativeiro de Babilônia. E aí nós temos o Salmo 126, né, que fala a respeito da restauração, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então, um cântico de romagem. E esse salmo foi composto por Davi, portanto, lá pelo 1000 anos, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E os salmos, muitos deles são proféticos. Alguns retratam acontecimentos passados. Outros projetam para frente alguns outros acontecimentos futuros, escatológicos. E este salmo trata a respeito disto, de algo futuro. Futuro distante para aqueles dias, mas muito próximos para os nossos, louvado seja o Senhor. E também fala da magnificência, da glória de Deus, do nosso Senhor. Ele faz um resumo de Deus, os homens e a sua glória. Então eu gostaria de ir para os textos e nós analisarmos exatamente o que o salmista está dizendo, o que o salmista está falando aqui nestes salmos, para o meu coração, para os nossos corações. Os salmos expressam os mais profundos sentimentos daquele que o compõe. Nós estamos falando de poesia, nós estamos falando de cântico, de hino, de louvor ao nome do Senhor, né? E quantos hinos, né? Quantos salmos nós cantamos. Para os deuses é algo muito comum. E nós cantamos versões dos salmos, Salmos 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e por aí vai. Tantos outros que a gente já aprendeu, a gente já tem a melodia, e canta, louva ao Senhor com estes salmos. Mas vamos então observar, estando bem à vontade nessa noite, que clima gostoso, não é verdade? De adoração, de estar na presença do Senhor, de ouvir a voz de Deus falar conosco. Quem deseja ainda continua com o desejo de ouvir mais e mais a voz de Deus, glorifica o Senhor, se manifeste aí, aleluia. Então peço que Deus vai falar com você, assim comigo também, nessa noite tão preciosa, tão gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E a epígrafe desse texto, pelo menos na versão da minha Bíblia, é exatamente a vinda do Rei da Glória. Não sei como está na Bíblia de vocês, mas aqui está exatamente esse texto. A vinda do Rei da Glória. Então, o salmista, ou seja, Davi, e aí eu abro esse parênteses rapidinho, porque Davi é um personagem que eu admiro muito. Porque ele sempre está nos dois extremos, né? Era uma pessoa assim fantástica como ser humano, né? E lidar com as massas, né? E como as suas características, seu caráter moldado, trabalhado por Deus, assim como também mostra a sua fragilidade, né? Ele, por exemplo, Davi nunca ora nos seus salmos dizendo: Senhor, perdoa a minha falha, o meu erro. Não, ele é muito autêntico, muito transparente. Ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E quem está falando isso é um grande rei, um grande estadista, né? Davi, um grande líder
de autoridade, um grande guerreiro, valente nas batalhas, mas um homem romântico, poético, né? E humilde, de coração quebrantado diante de Deus como ninguém. Talvez por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E como Deus o usou para compor salmos proféticos a respeito de Jesus, a respeito do Rei da Glória, né? Então ele começa o Salmo 24 dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que neles há, o mundo e os que nele habitam. Ele começa falando de alguns atributos de Deus, ou de um dos primordiais, digamos assim, no sentido do contexto humano, da sociedade humana, para respostas e questionamento humano, né? Um dos tais é de onde nós viemos, quem criou o universo. Ainda hoje a ciência se debate quanto a este tema. E o que nós temos aí são teorias, porque a ciência ela não traz uma verdade absoluta. De repente, no momento, a ciência diz que uma coisa, de repente, por exemplo, o café é bom para o coração, e daqui a pouco vem outro cientista e diz, não, o café não é bom para o coração, faz mal. Ou seja, ela não traz verdade absoluta. O que nós temos é exatamente teorias, né? Exatamente teorias. São coisas passageiras, não trazem verdade absolutas, mas a palavra de Deus, ela traz verdade absoluta. A Bíblia é clara, aquilo que a Bíblia diz que era, é e sempre será. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, louvado seja Deus, sem o seu cumprimento. Ou seja, o salmista está dizendo aqui de um grande atributo de Deus, qual? Criador. Ele apresenta o nosso Deus como Criador. Aquilo que é uma incógnita, que é uma busca pelos cientistas de quem criou o universo, quem criou o mundo. Aí tem a teoria do Big Bang, etc. Mas renegam exatamente a existência de um Deus Criador. Então vem Davi já exaltando ao Senhor, dizendo, ao Senhor pertence os céus, a terra e tudo que neles há, louvado seja o Senhor. Acabou, Ele criou, Ele estabeleceu o universo, foi Ele quem fez. Ele diz, os céus e a terra pertencem, não pertence aos homens, a nós nos é dado por um período probatório. A Bíblia diz que nós somos como peregrinos, nós não viemos para ficar aqui. Portanto, a Bíblia diz que pertence ao Senhor, não pertence aos demônios. Alguém até atribui dizendo que por causa do pecado foi entregue o mundo na mão de Satanás, na mão do adversário. Negativo. O sistema humano, sim. O sistema pecaminoso, sim, mas a terra, não. Ela pertence ao Senhor. E nós também, os seres humanos, não pertencemos a demônios, não pertencemos ao inferno, não pertencemos a ninguém. A Bíblia diz, a terra e aqueles que nela habitam pertencem ao Senhor. Aleluia! Por isso que buscamos resgatar as vidas que Satanás tem tentado levar para si. E a Bíblia está dizendo, não é dele, é de Deus. A Bíblia está dizendo, portanto, que o Senhor, que é Criador e que pertence a Ele todas estas coisas, também que o domínio, o controle está nas mãos de Deus. Nada foge, nada está à parte do controle e do domínio do Senhor. Não, Ele tem o controle de todas as coisas. É por isso que quando as coisas se perturbam no mundo, a Bíblia diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aleluia. A gente às vezes pode até não entender, mas Deus está no controle de todas as coisas, glória a Jesus. E ele começa então falando a respeito da grandeza de Deus, da soberania do Senhor, para nós olharmos para aquele que é dono, que possui todas as coisas,
e que é criador, e que é poderoso, ele começa a nos apontar, dizendo para nós: olha, vejam aí quem é o nosso Deus. Veja aí quem é Ele. E nos 2 primeiros versículos, ele fala, portanto, sobre Deus em relação aos homens, o mundo. Ele fala nessa primeira esfera humana, material, terrena, mostrando então para nós que Ele é Criador, Ele é Senhor, pertencemos a Ele, e que, portanto, nos resta aqui uma passagem apenas. E é nessa passagem que nós devemos reconhecer quem Ele é e tributar a Ele e propagar a respeito dEle, de que Ele é para a ciência, de que Ele é para os demônios, de que Ele é para todas as pessoas, de que Ele é Criador, Senhor dos céus e da terra. Glória a Jesus. E no versículo 3, então ele já nos leva para uma outra esfera. Ele sai do âmbito humano, material, que Ele mesmo constituiu para nós, a terra, o mar, o universo, que aí está, para nós exatamente. Mas Ele tem algo sublime, muito sublime, algo eterno, perene, não efêmero, passageiro. E com isso, portanto, Ele nos mostra a realidade, o amor, a providência de Deus para as nossas vidas, o seu querer, a sua providência, a sua vontade, em relação a nós, de que há um outro lugar, que não seja passageiro, que não seja perene, mas que não seja supérfluo, mas que seja algo firme, eterno, perene. E ele diz assim, e nós temos aqui 2 perguntas nessa primeira parte dos Salmos, de 10 versículos. E na outra parte nós temos mais 2 perguntas. Essas 2 primeiras perguntas é em relação a nós, aos homens, mulheres, servos de Deus. Na verdade, ela abrange a toda a humanidade. Mas aí ela delimita aqueles que pela fé, então, são servos do Senhor, filhos do Senhor. E ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vejam a pergunta que o salmista faz, depois que ele exalta a Deus, que ele apresenta o tamanho do nosso Deus, o senhorio, o governo do nosso Deus. Então, ele faz uma pergunta contundente. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá lá? Ele, portanto, abre para nós uma possibilidade autêntica de nós estarmos num lugar, e agora eu digo, uma esfera superior, sobrenatural, que é a eternidade. Ele sai do âmbito material e vai para o âmbito espiritual. E a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? E essa voz, ela ecoa pelas gerações, nos alcançando. Ele não está perguntando algo impossível. Tipo, alguém dizer que é salvo, que vai morar no céu, e alguém retrucar e dizer: como é que pode um pobre, um miserável, um pecador ir morar no céu? Não é? Ele não está aqui perguntando quem subirá acima do Senhor. Não é isso que ele está perguntando, porque isso é impossível. Ele não está perguntando quem se assentará no trono do Senhor. Também não, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, do seu senhorio. Ele está acima de todas as coisas. Mas a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Ele está falando sobre as moradas de Deus. Ele está falando sobre a morada eterna. Ele está falando do lugar onde está o trono do Senhor e onde Ele está assentado.
Então a pergunta é: quem irá? Quem subirá? Há uma possibilidade, sim, porque o versículo 4, ele vem dizendo que é possível. Ele vem dizendo que há uma possibilidade, sim. Há uma chance, sim, de nós subirmos no Monte Santo do Senhor. Nós temos vários textos na Bíblia que falam a respeito desse lugar, desse Monte Santo de Deus. Nós estamos falando do lugar onde há o trono de Deus, o Pai. Nós estamos falando do céu dos céus, o lugar onde ninguém nunca foi. Senão, é claro, o próprio Deus, Jesus, que de lá desceu. Nós estamos falando, pelo menos, do quarto céu. Há uma teologia que defende 7 céus. Nós encontramos na Bíblia Paulo falando, por exemplo, sobre o terceiro céu, que é o paraíso de Deus. Ele disse: estive no terceiro céu, paraíso de Deus. E a Bíblia fala sobre o céu dos céus. Se nós temos o terceiro, temos o quarto, que é o céu dos céus. Nós estamos falando, portanto, não é do paraíso. Nós não estamos falando do lugar onde estão aqueles que em Cristo Jesus já dormiram e estão aguardando lá a volta do grande rei. Não, não é esse lugar que nós estamos falando. Nós estamos falando de um monte onde habita o trono de Deus, aleluia. E a pergunta então do salmista é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá lá? Há essa possibilidade. Portanto, se há essa possibilidade, eu devo procurar saber se eu estou dentro do perfil que o salmista está perguntando, porque há uma pergunta aqui. Se eu tenho um desejo de estar nesse monte santo do Senhor, onde ninguém ainda não está lá, onde ninguém subiu até lá, porque isso está reservado para um grande dia especial. Sabe? Monte Santo do Senhor. Há uma expectativa muito grande por estar lá nesse dia, por chegar lá, por alcançar esse lugar. Há um público, há uma grande expectativa no terceiro céu, nos céus, e há uma grande expectativa aqui na terra. Porque quando o dia chegar, o grande dia, o dia do Senhor, haverá um público no terceiro céu que estará esperando o soar da última trombeta. Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses. Os nossos entes queridos, nossos irmãos, quantos entes queridos de muitos de nós que aqui estão, já dormem no Senhor como eu, tenho amigos que caminhamos juntos e fielmente passaram para a eternidade, eles estão lá. Parentes meus queridos, que partiram na fidelidade do Senhor, eles estão lá também. Há uma grande expectativa, assim como nós estamos aqui, esse público maravilhoso, e todos os cristãos espalhados por todo o mundo, nessa expectativa do grande dia do Senhor, eles da mesma forma estão lá esperando esse grande dia, aleluia. Eu costumo dizer que é a sala VIP, eles estão na sala VIP. É algo glorioso, maravilhoso. Quem está lá já está garantido, mas ainda não é no monte do Senhor. Onde está o trono de Deus, onde habita a morada do Altíssimo. Aleluia. Porque Jesus disse que ia preparar lugar e voltaria para levá-los. E Paulo diz que aqueles que estão lá na sala VIP, no terceiro céu, no paraíso, esperando, eles vão ressuscitar primeiro. E o outro público que está aqui na terra, nessa expectativa, dessa terra passageira que estamos aqui, mas que pertence ao Senhor, o Senhor nos emprestou, também estarão aguardando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então a pergunta do salmista é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá neste santo monte? Fala do tempo, o tempo da eternidade, da permanência.
Por isso que o salmista diz que estarei na tua casa para todo sempre. Algumas versões diz por longos dias, mas eu prefiro a versão que diz para todo sempre. Glória a Jesus. Está falando de eternidade, está lá com ele para sempre. Glórias ao Senhor. Quem é que vai subir? Está perguntando. Quem chegará lá no trono ou no monte onde está o trono do Senhor? Aquele trono que Isaías, na sua visão, viu dizendo: eis que vejo o Senhor em um alto, sublime trono. Glória a Jesus. Assentado. Nós estamos, portanto, falando sobre as moradas eternas do Senhor. E aí no verso 4, então, vem a resposta desta pergunta, desta possibilidade. Imaginemos, pois, sempre isso, de podermos estar no Monte Santo, na morada eterna. E diz, o que é limpo de mãos, está aí então, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aleluia. Está falando então sobre as características do homem e da mulher, que um dia vai subir e vai morar no Monte Santo do Senhor. Ele diz o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele está falando exatamente de obras. Quando ele diz de mãos, puro de mãos, ele está falando exatamente das nossas obras. Se há uma coisa que nos acompanha, porque nada mais podemos levar desta vida, materialmente não. Eu costumo dizer que nós levamos desta vida algo e mandamos desta vida para a eternidade algo. Nós enviamos desta vida para a eternidade vidas. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você está enviando vidas para os céus, para povoar o céu. Louvado seja o Senhor. E quando você sai desta vida, a Bíblia diz em Apocalipse que as nossas obras nos acompanham. Glória a Jesus. As obras das nossas mãos, a nossa vida, a nossa prática, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. E a Bíblia diz que Deus selecionou para si um povo de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala puro de mãos, limpo de coração, que não entrega só uma falsidade, ele está falando do caráter, ele está falando da moral de vida nossa. Mas esta moral não é uma moral pautada no caráter meramente humano. Esse caráter, ele é pautado, esta moral, no novo nascimento. Não é de méritos nossos, nem de nossos esforços, por nós mesmos. Não é desse caráter que ele está falando. Mas ele está falando de um caráter baseado exatamente no novo nascimento. E a Bíblia diz que quem não nascer de novo não verá o reino. Não poderá entrar no reino. Não poderá ir ao monte do Senhor. Portanto, esse caráter ele é baseado exatamente no novo nascimento. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu enganava, não engano mais. Se eu não conseguia perdoar, agora eu perdoo. Se eu não conseguia louvar, agora eu adoro a Deus. Aleluia! Exatamente baseado no novo nascimento. Aquilo que Jesus falou lá para o Nicodemos, para poder ver o reino, para poder entrar no reino do Senhor nosso Deus. Então ele está falando dessas boas obras, ou seja, das nossas práticas, da nossa vida, pautada, é claro, na regeneração do sangue do Senhor Jesus, porque exatamente esse rei que virá é o rei que prepara também. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele, portanto, diz: estes obterão do Senhor a bênção
e a justiça do Deus da sua salvação, a sua salvação e a bênção de Deus, a bênção sobre a minha família, a bênção no meu lar, está pautada no caráter forjado por Jesus, o novo nascimento no Senhor. É Ele que vai nos preparar e o encontro do Rei, aleluia. A volta, a vinda do Rei só será interessante se eu estiver preparado para me encontrar com Ele, aleluia. Senão não será. Senão eu posso começar a orar, Senhor, dá um tempo aí, porque... Mas, se o caráter de Cristo está em mim, está trabalhando na minha vida, né? Me mudando, me forjando, me fazendo ser... E só por Ele ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um líder melhor, um servo de Deus autêntico. Então eu posso dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aleluia. E aí ele diz assim, tal é esta geração. Que geração é essa? A geração da intimidade, a geração da proximidade. Ele diz assim, daqueles que buscam o Deus de Jacó, aleluia. Daqueles que buscam na sua adoração, na sua intimidade, na oração, no jejum, na palavra, na prática. Essa nova regeneração e essa proximidade com Deus que a Bíblia nos leva a entender quando ela diz, filhinhos, não pequeis, mas se percardes, a Bíblia, por esse novo caráter fundamentado no Senhor, a Bíblia nos leva a confessar e a deixar e encontrar misericórdia, aleluia. É isso que Davi está tratando aqui. Ele trata com a sua própria experiência, com a sua vivência, de muitos acertos e algum erro. E o Espírito Santo então o usa para falar a respeito da importância do eco desta voz interrogatória dizendo quem subirá. Há um desejo de Deus muito mais do que nós que subamos, que um dia, porque é uma expectativa desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, está lá, porque nunca ninguém entrou lá. E agora vem a segunda parte, onde nós temos duas outras interrogações, porque essas duas primeiras é pertinente ao homem, para nós. Quem subirá? Quem vai permanecer? É para nós. Agora, vamos entender, imaginar. Nós estamos dizendo que há uma interrogação que quem vai morar lá com ele. A segunda é quem irá permanecer no Senhor. Então, estamos falando sobre ir para lá. E quem estará preparado? E a Bíblia é clara, quem estará preparado? As características dessa preparação na vida de nós, seres humanos. Tá, mas como isso vai se dar? Estou preparado. A eternidade está preparada, é claro. Agora é meu papel. E como isso vai se dar? E aí nessa metáfora, nessa comparação, está dizendo aí um monte. Estamos falando da habitação de Deus, a casa de Deus. E como chegar lá? Eu vou ter que escalar, você que me aperfeiçoar, me preparar como alpinista para subir esse monte. Como é que nós vamos entrar lá? Nunca ninguém entrou. Como se dará isso? E exatamente a resposta do salmista. E agora, nós saímos da criatura para o Criador. Nós saímos dos servos para o Senhor. As duas primeiras perguntas são para nós servos. Mas a segunda é sobre o Rei. É sobre o Senhor dos Senhores. É sobre a sua majestade. Glórias ao Senhor. A Bíblia então diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Vem a pergunta. Quem era o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, nós entramos no cenário profético. Está apontando para o dia do Senhor. Como se dará isso?
Como é que nós vamos subir? De que forma isso vai acontecer? Então a Bíblia vem, Davi, usado por Deus, declarando como isso vai acontecer. O Rei da Glória, ele virá para buscar o seu povo, aleluia. É ele quem vai levar, nós subiremos com ele. Ele vai levar. A Bíblia diz então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre. Ou seja, alguém que saiu está voltando. E o rei voltará, ele não voltará sozinho. O rei, ele voltará com seus súditos. Que dia glorioso, vai ser um grande desfile, como jamais houve na eternidade, jamais houve no mundo, aleluia. Ele vem buscar os seus e o rei vai entrar, e quando ele for entrando, os anjos vão estar cantando e dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, aleluia. O Rei da Glória, Jesus. E ele não entra sozinho não, o rei vai entrar com seus súditos. Lembre-se, Jesus disse: ninguém vem ao Pai. O Pai está lá, sentado no trono, no Monte Santo. E Jesus declarou: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, o Rei da Glória. E ele disse: vou preparar lugar e voltarei, para que quando eu vier, vocês estejam comigo, e eu vos levarei, para que onde esteja, vós estejais também, aleluia. Portanto, ele recolhe os que estão no paraíso, ele chama os que estão aqui na terra, e nas nuvens ele aguarda. Que coisa, que dia tremendo, glórias ao Senhor. Que dia tremendo, quem estará lá? Quem pode estar lá? Quem estará lá? Acende assim, diga eu estou. Quem estará lá, diga eu estou. A minha família também. Acende, fale profeticamente, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque o Rei está voltando, aleluia. O Rei está voltando. E o salmista declara mais ainda quem ele é. A pergunta é: quem é o Rei da Glória? Nós sabemos o nome dele é Jesus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Um aplauso bem forte ao Rei da Glória, aleluia. E o salmista diz mais ainda, diz: o Senhor dos exércitos. Ele diz: o Senhor poderoso nas batalhas. É aquele que está na tua frente. Quem ele é? Ele é poderoso. Quem ele é? Ele é o Senhor das batalhas, das guerras. Ele que vence as tuas batalhas, Ele que vence as tuas guerras, Ele que nos prepara, e Ele que nos levará para o Monte Santo do Pai, Ele que vai nos entregar para o Pai, dizer: Pai, aqui está aqueles que foram comprados com meu sangue, aleluia. Aqueles que foram regenerados pelo novo nascimento. Que grande dia, que grande festa, glórias ao Senhor. O rei está voltando. E a noiva está indo ao seu encontro. Jesus pode voltar hoje. Pode voltar amanhã. Pode voltar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Faz 2000 anos que foi disso que ele está voltando. Mas nós não trabalhamos, Deus não trabalha com o nosso tempo, Cronos, mas com o Kairos, o tempo dele. O que me importa é que eu esteja preparado para ir, porque eu sei que eu irei, e estarei aonde Ele preparou um lugar para a sua noiva, um lugar onde ela está lá prontinha, bonita, chamado terceiro céu, o paraíso de Deus. E deixo de aguardá-lo aqui para ir para um andar melhor, para um lugar lá, mas estarei aguardando, aleluia. É isso que me importa, eu estar preparado para me encontrar com o grande Rei. Se você crê assim, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E nós vamos ouvir juntamente com Ele os anjos bradando: levantai a porta as vossas cabeças,
Ó portais ou entradas eternas. Nós vamos inaugurar aquele lugar juntos ali, em nome do Senhor Jesus. Paulo disse que aqueles que estão lá, nós não os precederemos, mas junto com eles, nós vamos entrar. O rei na frente, o rei da glória e os seus súditos atrás. Que grande desfile, que palco tremendo. Parece que eu vejo, eu desenho na minha cabeça os anjos aplaudindo a nossa entrada. Ora, quando entra um líder aqui que é honrado, é com aplausos que se recebe. Imaginem nos céus o grande rei entrando, os seus súditos com ele, e os anjos aplaudindo, se reverenciando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Nós não podemos perder por nada disso. Nada, nada. Por isso a Bíblia diz: quem subirá? Quem? Não, que aqueles que se apropriam do Rei da Glória, do Deus de Jacó. É para nós, igreja, é para vocês, é para mim. Eu sei que as lutas são muito grandes, não são fáceis. Não são fáceis. E quanto mais se aproxima aquele dia, mais difíceis são. Mas nós temos uma convicção, um chamado de Deus e algo sobre excelência que nos espera. E aqui o Senhor nos abençoa. A Bíblia diz, em meio a tantas lutas, mas Ele nos abençoa. Tal é a geração, a Bíblia diz, dos que buscam o Deus de Jacó, são abençoados. E por fim são salvos. E por fim estarão no Monte Santo do Senhor. Quero orar com você, mesmo onde você está. Feche os seus olhos. Por mais que você ache que a sua fé é tão pequena, eu não sei como você se encontra nessa noite. Se você não está transbordando como tantos aqui nessa noite. Se você tem um momento de altos e baixos, sabe que o Senhor te ama. Sabe, e está nos preparando, nos capacitando para nós nos encontrarmos com Ele, para que aquele dia seja um dia de glória na nossa vida, na nossa família. Estamos diante do altar do Senhor. Deus nos chamou, nos escolheu, porque Ele nos ama e porque nos fez mais do que vencedor no Seu Filho amado, Jesus Cristo. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Pai, nessa hora, Senhor, eu oro a Ti, Senhor, apresentando essas vidas que aqui estão, os Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre cada um deles, cada uma delas. Homens e mulheres salvos, comprados pelo Teu sangue precioso, que levam suas vidas espirituais a sério diante de Ti, Senhor, porque um dia nós estaremos na Tua presença, seremos chamados ao Teu altar, meu Deus, Senhor da glória. Assim, Senhor, vem nos abençoar, nos encher da Tua presença, nos encher do Teu amor, da Tua graça, nos encher do Teu Espírito Santo, nos fazer parecidos contigo, Deus, forjado pelo Teu caráter, do Espírito Santo, Deus da glória. Vem fazer assim, Deus, na minha casa, na minha família, na minha vida, na vida, Deus, dos filhos, dos pais. Venha se fazer, Senhor, de forma tremenda, Senhor, na vida da Tua igreja santa, Deus, preparada, capacitada, trabalhada, restaurada por Ti, Deus. Fortalece vidas nesta noite, renova a fé, a caminhada, Deus, daqueles que porventura estejam cambaleando com dificuldade, se arrastando, Deus. Renova as suas forças nesta noite, Deus. Renova as suas vidas, Senhor. Usa-nos, Deus, esta geração de uma forma tremenda, poderosa, para fazer ecoar a Tua voz no mundo, Deus. E que a Tua bênção, a Tua prosperidade, a Tua graça, enquanto aqui caminhamos como peregrino, ela nos alcance, Deus. Ela nos ajude, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da glória. Assim, Pai, nós Te adoramos, Senhor. Eu Te agradeço por esse momento, por este povo, Pai. E nós Te bendizemos, gratos a Ti, Senhor. Que a Tua bênção venha sobre as vidas, venha sobre as famílias, venha sobre o nosso coração nesta hora, Pai. É que eu Te peço, Deus, a Tua bênção, a Tua prosperidade, hoje e para sempre. Nós Te amamos, Senhor.
Nós te aplaudimos, Deus.